Eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro Um Zoom Literário, do Grupo Editorial Escortece. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a escritora Adriana Londo. A Adriana, além de escritora, ela é musicista e artista plástica. E hoje nós vamos ter aqui o prazer de estar falando um pouquinho com ela sobre, sobre dois novos livros dela, né? Que é o Orquídea Esfacelada, Não Tem Gosto de Nada, aqui, e o Caso Novo ou O Pão que o Diabo Amassou, e outras histórias. Os livros da Adriana, né, estão disponíveis no site das livrarias Escortece e na Amazon. Oi, Adriana, tudo bem com você? Oi, Cris, tudo bom, amada? Tudo bem? Tudo jóia. Adriana, eu comecei aqui a sua apresentação falando desse seu lado artístico, não sei se completo ou quase completo, né? Mas é bem diversificado, né? Então, você escreve livros, você tem esse seu lado voltado para artes plásticas também, assim, bem desenvolvido, e também a Uhum. área musical, né? Conta um pouquinho, eu gostaria que você começasse, né, o nosso bate-papo contando um pouquinho sobre a Adriana e esse seu lado, assim, tão produtivo, voltado para a questão da cultura. Cris, é tão difícil, essa pergunta é tão complexa para mim, que todo mundo quer perguntar isso para mim, mas assim, é tão visceral a arte para mim, sempre foi, é algo muito visceral. Então, eu posso dizer assim, não foi a arte, não fui eu que escolhi a arte me escolheu, e eu não tive saída. E eu sempre sou muito franca a respeito disso, porque é complicado a gente empreender carreira artística, né? Especialmente na questão de reconhecimento, por exemplo, na literatura, às vezes leva anos para o escritor ser reconhecido. A gente sabe de grandes autores que depois de 100 anos que a pessoa faleceu, olha, descobrimos que esse autor existe. Agora, na área da música, às vezes você pode ou não conseguir, também depende de muitas coisas. E na área das artes plásticas também. Existem coisas muito datadas. Então, sempre querendo novidade, sempre querendo que seja muito jovem para dizer que é um talento nato, sempre fazendo exigências que às vezes são descabidas, porque quantos talentos florescem muito mais tarde na vida. A pessoa vai descobrir que, sei lá, tenho voz para cantar, ou eu consigo pintar um quadro assim com todas aquelas questões estéticas. Então, não, eu só lamento porque às vezes isso é imposto, isso. Ou que você tem que publicar um livro todo dia. Não, peraí, não é assim. As maiores obras levaram um tempão para serem. Outras foi rápido, outras demorou mais. Isso de grandes autores. Eu nem estou falando dos nós pobres coitadinhos aqui, estou falando das estrelas, né? Daqueles que já estão lá nas constelações celestiais. Então, para mim sempre foi uma questão complicada devido ao reconhecimento e também financeiro. Então, muitas vezes eu tentei desistir. E isso é a mais pura verdade, mas nunca consegui. Porque tem algo que Jung fala e que é muito verdade. A alma do artista ela é diferente, né? O artista, o status dele é quase status no sentido da alma, é quase igual ao do monge. Ele é um religioso. Ele é chamado a uma vocação. Então, você sente aquela, como Freud também dizia, a pulsão da criação. Então, você levanta de madrugada com uma poesia na cabeça. Você levanta, às vezes, você está fazendo uma coisa ou tomando banho e vem as imagens de um quadro. E muitas coisas eu recebo pronto. Isso não significa que eu não estudei, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, que bom, né? Vem tudo assim fácil, e você, não. Talento a gente tem que lapidar, tem que ter conhecimento, né? Quando eu fui defender tese lá no programa de mestrado lá da USP, né? E eu digo tese mesmo, que foi uma tese, ela tem caráter de doutorado por originalidade, né? Que eu filmando música, tradução de música para pintura e linguagem cinematográfica, tudo isso exigiu muito conhecimento. E eu fiz isso não por vaidade, porque acabou sendo sobre a minha própria obra,
mas para entender o meu próprio trabalho. Eu queria entender, porque às vezes o artista ele não sabe falar do trabalho dele, né? Tem muitos poetas que não sabem falar de suas poesias. Às vezes alguém fala, olha, eu li a sua poesia, entendi isso, isso, isso. O cara fala, uau, uau! Nossa, eu escrevi tudo isso, ele leu tudo isso aí, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Mas a arte, para mim, ela é uma vocação, é como se fosse um ministério religioso, é um chamado, eu tenho que obedecer, não importa o que eu passe de dificuldade, eu sempre sou puxada de volta para ela. Vezes que eu tentei ir para outras profissões, outras coisas, não funcionou. Certo. E isso é uma coisa que vem você disse que é uma coisa muito visceral, né? Mas é uma coisa que vem de berço. Você experimentava isso na sua família? Tem alguma coisa que alguém da sua família que já era assim ligado à questão da literatura ou da música ou das artes plásticas? Ou isso surgiu com você? E olha, quando eu era pequena, o meu pai, ele sempre me comprava muitos aquelas coleções de disquinhos, de historinhas, né? Hoje dá até para encontrar, até encontrei recentemente no YouTube, né? Eu fiquei encantada, me lembrei de quando eu era pequenininha, eu me lembro que eu ganhei uma vitrolinha, era muito bonitinha uma vitrolinha que você enfiava o disquinho assim e começava a tocar, e eu ouvia aquelas histórias, contos de fadas, com aquela trilha sonora, né? E era uma época muito boa. Imagina, você tinha Pedro e o Lobo, música do Prokofiev, a criança escutando a historinha com aquela narrativa toda. Então, acredito que tudo isso alimentou muito esse encantamento. E meu pai gostava muito de música clássica. Então, eu desde pequenininha, imagina uma menina de 7 anos pegando um disco de valsas de Strauss para escutar. É uma coisa totalmente. E eu digo isso assim, porque eu me lembro que na escola as minhas amiguinhas achavam esquisito que eu ouvia isso e que eu não ouvia músicas de criança ou outras músicas, né? Mas era uma coisa que me encantava e muitas vezes eu ficava muito tempo ouvindo as músicas e das músicas, eu me lembro disso claramente, vinham imagens de cores e formas na minha cabeça conforme os sons iam sendo desenvolvidos ali numa sinfonia, numa valsa, num concerto. E eu só fui me lembrar disso muito mais tarde. Eu tive um flashback, assim, foi muito interessante, durante a defesa da minha tese. E falando lá para a banca examinadora, me veio um. Uau! Eu sentadinha com 10 anos de idade, ouvindo música e vendo as imagens. Porque até então eu achava que eu tinha tido essa ideia lendo em algum lugar ali, porque eu lia pra caramba, né? Então, multiartistas, Kandinsky, Paul Klee, que também tinha toda uma questão com música, ele era músico e era artista plástico, Kandinsky também. Então, assim, eu achava que tinha sido deles, depois eu comecei a recordar que eu mesma já tinha essa experiência de criança, muito sinestésica, né? Certo. Eu comecei perguntando para você, né, tentando focar um pouquinho essa sua diversidade, né, da questão aí da artística, né. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os livros, né, que você vai estar, inclusive, lançando agora na Bienal, né. Daqui a pouquinho a gente vai entrar mais especificamente Sim. nos livros, né. Mas eu queria te perguntar antes, né, qual é a relação, né? Porque assim, você tem essa experiência com a música, né? E você tem essa experiência com as artes plásticas, e até que ponto que isso influencia na sua obra literária, né? Onde que tem ali o ponto de encontro, se é que tem, né? Se você consegue perceber isso. Tem, tem totalmente. E é algo que a gente. É algo que é possível perceber se você pegar um texto meu para ler em voz alta. Existe uma musicalidade intrínseca ali. E isso é uma coisa também que desde pequena eu me preocupava. Eu sempre li em voz alta. Porque normalmente, não sei, você vai ler uma. Tudo bem você ler a poesia, declamar, mas por que um texto em prosa você vai ler em voz alta? Sempre a questão da sonoridade das palavras, de uma frase, como ela inicia, com que sons, como ela termina, isso. Eu acho que isso vem um pouco dessa questão do, sei lá se a gente pode dizer ouvido musical, ou de querer encontrar
uma estética sonora também dentro de uma prosa, por exemplo, que não seja a prosa poética. A prosa poética também dá para encontrar isso, né? Ah, Então que aparece muito, muito, muito. E aparece também com referências, citações, né? A gente, quando você for mostrar o livro, eu vou poder te. Sempre aparece alguma coisa, né? Porque o autor de ficção, né? Claro que a gente observa muita coisa da realidade, né? Tem muitos personagens aí que você pode encontrar eles andando na rua literalmente, né? A gente muda o nome, enfeita um pouco, mas geralmente é muito autobiográfico, porque cada personagem desse tem um pouquinho de mim ali, né? A gente se coloca um pouco ali no personagem, né? Então é inevitável que ele tenha gostos parecidos com os seus. E tem alguns personagens que aparentemente não tem nada a ver com você, mas se você começa a analisar, se o autor começar a analisar, ele vai encontrar alguma coisa. É muito é, interessante isso também. que bacana. Então, vamos falar então um pouquinho dos livros, né? Vamos começar por esse daqui, né? Eu queria que você começasse falando um pouquinho da capa dele. Tá aqui, ó. Tá aqui a foto da Adriana no orelha do livro, e aqui nós temos a foto. Você vai falar um pouquinho dessa arte, né? Porque tem toda uma É, questão de obra de arte produzida por você, certo? certo. Essa foi uma aquarela que eu pintei em 2020, sem nenhuma pretensão. Isso é uma coisa interessante. Eu nunca pensei em usar nenhuma arte minha, nenhuma das minhas obras de arte, para ilustrar capas de livros meus. Isso é uma coisa que foi muito inusitada. É, porque alguém pode pensar, ela é artista plástica, né? Então ela já faz as capas dos. Não, nunca fiz, nunca pensei em fazer isso antes. Então foi algo realmente assim muito. Foi uma inspiração, um insight que surgiu. E essa arte é uma aquarela e ela tem muitos símbolos ligados ao primitivo cristianismo, né? Na época da Baixa Idade Média, ela brinca com esses símbolos. E por que eu escolhi essa arte para figurar na capa desse livro? Porque ela tem um pouco a ver com a primeira novela literária, Caso Novo, ou O Pão que o Diabo Amassou, que é a história de um jovem padre chamado Ariano, inclusive em homenagem ao Ariano Suassuna, que eu amo de paixão. E esse padre, ele é transferido para um povoado, e nesse povoado causa uma confusão tremenda, porque ele é um padre jovem, é bonito, e a velharia lá da cidade fica muito incomodada, achando que ele tem caso com algumas moças. E dá uma confusão tremenda, porque é fofoca dali, daqui. No final, eles mandam chamar o bispo, e todos ficam presos na cidade, no povoado, porque estoura a pandemia da Covid-19. E aí é uma bola de neve, assim, vai crescendo, a coisa vai ficando cada vez mais tensa, com um final muito surpreendente, assim, que surpreendeu inclusive a mim. Porque às vezes a gente está escrevendo, às vezes a ideia até vem pronta, mas não necessariamente você sabe o que vai acontecer. E tem uma coisa sobre os personagens, Cris, eu não sei se outros autores têm experiências assim, mas às vezes eu tenho a impressão que eles fazem a vontade deles. Que uma vez que você criou, tipo assim, Deus, né? Você criou a gente quer fazer o que a gente quer, mais ou menos isso aí. Ele cria a vida, você quer fazer ele fazer uma outra coisa? Não, isso aqui não, eu vou por esse caminho. Isso acontece também. A coisa especial desse livro, e dos 4 livros, eu publiquei 4 com a Scortete, é que toda segunda orelha de capa vem um texto curatorial explicando a arte das capas. Então, eles são para ser colecionados, é para quem ama literatura e também ama arte. Ah, então aqui mostrando mais uma vez, né? A Adriana está falando da questão aí do texto, né? Falando da obra de arte, e aí os leitores vão encontrar aqui. E isso que você estava falando sobre o personagem, né? Dele criar vida, eu já escutei bastante isso, sim, de escritores. Bem interessante isso, né? E você, esse texto você do Caso Novo, você começou, escreveu ele durante a pandemia ou já era um trabalho que você já vinha?
fazendo, e aí, de repente, você juntou com a experiência desse período da pandemia. Como que foi isso? É que aqui o Caso Novo, ou O Pão que o Diabo Amassou e outras histórias, então é uma antologia. Eu queria que o público conhecesse um pouquinho de mim, porque às vezes a gente fala, é escritora, ou eles acham que a gente é jornalista, ou acham que você só escreve prosa, só um gênero literário. E eu queria mostrar, ó, eu escrevo poesia, eu escrevo novela literária, eu escrevo conto. Então, nessa antologia que você mostrou, tem 3 novelas literárias, 3 contos e 3 poesias. Agora, o Caso Novo, O Pão que o Diabo Amassou, foi uma coisa muito especial, porque eu não sou uma escritora comercial, você sabe. Tipo assim, tá na moda falar de racismo, então eu vou escrever uma história sobre isso, né? Tá na moda a pandemia da Covid, contos da pandemia. Não, não foi assim. Não foi algo pensado porque tá. Não foi. Eu sou muito, inclusive eu sou introvertida e a minha vida interior ela é muito rica. Então vão vindo ideias que às vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo da literatura, no mundo externo, que eu digo, sabe? Tá na moda falar desse assunto, tá na moda, escreve sobre isso, porque isso aqui as pessoas querem ler. Não é que eu não me importo com o meu leitor, mas o meu leitor, ele já sabe o que esperar de mim, né? Ele sabe que eu não vou ficar inventando uma outra coisa que não seja essa vocação, esse chamado do que vem para mim, né? E o Caso Novo, o Pão que o Diabo Amassou, ele foi muito especial porque eu sempre eu cantava em igreja, né? Eu estudo canto lírico e eu cantava em igrejas, cantei em missas, e eu tinha muito contato já também como professora de filosofia e história da arte, já fui fazer palestra em faculdade de teologia, e tinha muito contato com o padre. E essa figura desse padre, ela tanto que é dedicada a ele, ao Frei Rio do Fonseca, que ele é um frei, na verdade, porque era com quem eu mais tinha contato. E era uma pessoa muito doce, muito sincera, que embora seja todo modernoso, assim, jovem, moderno, mas muito voltado para o sagrado, com um respeito muito grande, uma reverência muito grande à espiritualidade, né, ao respeito, à humanidade, no tratar com o sofrimento humano. Então, me inspirei nele também. E aí, essa coisa da pandemia só surgiu quando foi esquentando a história. E aí, de repente, me ocorreu que eu poderia deixar, porque o bispo, ele é mal-humorado, ele não quer ficar lá no povoado, ele não quer saber desses assuntos menores, o negócio dele, ele quer ir para o Vaticano. Então, assim, ele estava aborrecido. E eu acho que a pandemia foi um jeito de castigá-lo e fazer ele ficar preso ali com a população que ele despreza, que ele acha que é esse povinho que está aqui. Sem querer ofender nenhum bispo, aí, pelo amor de Deus, estou falando dos meus personagens. Certo, certo. Não, bacana. E aí um pouquinho mais da história, né? Quem quiser aí conhecer aí, né? Mais sobre isso que a Adriana tá trazendo aqui para a gente, né? Fica o convite, então, para as pessoas lerem o livro, certo? Que você já coloca que é um livro, na verdade, diversificado. Não, as pessoas Tem para não uma todos os novela gostos ali. aqui. E eu queria falar um pouquinho, você falou da música. Por exemplo, no meu livro aparece a segunda novela literária, chama-se Recôndita Harmonia, que é Ah, o título de uma área da ópera Tosca, de Giacomo Puccini, cujo personagem principal é um pintor. Então olha é só. interessante, já aparece. Por que que eu dei esse nome? Porque essa novela ela conta a história de 3 amigos que são pintores e mostra um pouco dos bastidores das galerias de arte, também um pouco da minha vivência, né? Isso é algo interessante, tem muito de verdade ali, especialmente no tocante ao mercado de arte, Olha né? só. Mas sempre contado, Cris, de uma maneira muito divertida, que é para dar muita risada, Ah, que né? bacana. Muita risada. Então, aí, ó, quem, né, já tem aí uma dica aí da Adriana, né, para as pessoas entrarem aí nas histórias, né, e quem tiver curiosidade aí,
Porque tem muita gente que é ligado mesmo a essa questão das artes, gosta, né? E tem curiosidade de Sim. saber como que nos bastidores. Então, já tem aí uma dica da Adriana, aí é só comprar aqui o Caso Novo, que vai encontrar lá nas páginas algumas ideias aí que a Adriana tá trazendo. Ô, Adri, agora vamos falar desse daqui, né? Desse livro aqui, que é o Orquídea Esfacelada Não Tem Gosto de Nada. Esse título ele é bem interessante, né? É um haikai, né, esse título. É que ele está em forma de título, mas é um haikai, se você dividir e colocar direitinho no formato de verso, né, de poesia. Então, esse título, ele vai aparecer justamente nos capítulos que são em forma de prosa poética. Esse é um livro que eu comecei a ter a ideia, primeiro porque eu comecei a ter assim uns sonhos muito recorrentes e achei interessante. Eu queria até fazer um diário de sonhos. Mas depois, né, viagens de autor, eu já comecei a imaginar como seria uma personagem que tivesse esses sonhos loucos que eu estava tendo. E aí eu tive essa ideia de fazer um romance que brincasse. Então, alguns capítulos prosa, outros prosa poética e entremeado com trechos, com poesias. E eu acho que ele é bem diferentão, assim, tem uma cara bem diferente. E eu quase deixei o revisor maluco, porque assim, ele vai ter, se você abrir ali no índice, você vai ver que ele tem capítulo um, capítulo um. Repete. Por quê? Porque, mais uma vez, olha, entra um pouco da música aí, né? Que são, quem já cantou em coral sabe que você tem as vozes femininas, as masculinas, você tem soprano, contralto, você tem o barítono, baixo, as quatro vozes. Então, esse é um romance contado a várias vozes, né? Aí entra uma questão da música também, né? Até nesse formato, né? E a história de uma escritora, e o nome dela é Cristina, e ela está contando a história de um rapaz. O rapaz está contando a história dela e eu conto a história dos dois, né? Embora seja comum às vezes você encontrar esse tipo de coisa, ele foi escrito mais ou menos, eu acredito que foi em 98. Você sabe, eu nem tenho certeza, porque eu tenho tanta coisa escrita e as pessoas até falam, ai, você tem poucos livros publicados. Por quê? Porque, Cris, imagina, toca violão, canta em coral, faz aula de música, ainda faço aula de música para me aprimorar, né? Escreve, dá aula, né? Pinta quadro. Então, assim, eu não faço só isso, né? Eu não estou empreendendo só a carreira de escritora. Então, é muita coisa. Então, nem sempre dá. E as artes, elas são muito ciumentas. No momento que você pega uma partitura de música para ensaiar, para estudar, você tem que deixar todo o resto de lado. Não dá, sabe? Agora eu vou parar para pintar um pouco. Não tem. Você começa uma obra visual, você tem que ir com ela até o fim, nem que levar um ano, ali 24 horas por dia, entendeu? E a mesma coisa a literatura. A hora que senta para escrever, escrever. E não dá para parar para fazer outra coisa, né? Senão não sai bem feito. Digamos assim, poderia até fazer isso, mas não ia ter esse resultado de excelência que eu exijo. Porque eu exijo, eu não colocaria meu nome em algo que não tivesse bom, já vou te falando. Não faria isso, né? O que Certo. mais que eu posso falar? Desses meus livros tem uma coisa interessante que eu não quis respeitar o acordo ortográfico. Não. Algumas coisas passaram até por conta dessa novidade, então para quem estava revisando ficou complicado entender, né? Que eu quero o trema no tranquilo. Eu não falo tranquilo, né? Eu falo tranquilo. Então eu me vali da minha licença poética. A maioria dos textos realmente eu não respeitei o acordo ortográfico. E esse livro, ele também tem na segunda orelha de capa Tá. a explicação da obra da A capa. É obra. uma obra minha essa aqui, se puder pôr para o Tá pessoal ver, aqui, olha, para o pessoal conseguir né? ver, né? Inclusive esse título, né, A Sombra do Umbral in Vitro, foi uma pintura que eu fiz em acrílica sobre papel algodão e foi
E eu achei que tinha tudo a ver também com esse romance, porque como tem muita viagem, né? Eu achei que tinha tudo a ver com essa parte espiritual e as coisas do universo, os mistérios do universo, né? E eu me baseei, você não vai acreditar, eu adoro o site da NASA. Então eu fico entrando lá para ver as fotografias dos planetas. Aí eu vi ali uma equação que mostrava, era uma equação que é usada para mostrar como se dá o eclipse lunar. E aí foi daí que eu me inspirei para fazer essa. Não é que essa imagem tem lá ou alguma imagem parecida com essa, não é isso. Eu me inspirei no eclipse lunar, naquela equação que eu vi ali para fazer a capa, que não é a capa, é uma obra de arte que virou capa do livro, que também é de 2020, Certo. tá? Eu até ia te perguntar alguma coisa nesse sentido mesmo, porque tem uma parte do livro, né, relacionada lá à Cristina, que você vai descrevendo lá um texto falando da cor azul, que para quem está lendo, né, eu quando estava lendo esse trecho, e aí eu tive que parar e olhar assim e falar assim, nossa, mas parece que ela está falando da capa. E olha, e não foi combinado, porque imagina, é o que eu te falei, quando eu pintei essas obras, eu não estava pensando em história nenhuma minha, em livro nenhum, em personagem nenhum. Isso é que é o mais curioso. Mas eu acho que como eu tô tão assim, como eu te falei, é tão visceral e é tudo misturado, a música com a pintura, com o cinema, com a literatura, e aí vai aparecendo, uma hora vai juntar tudo, de alguma forma aquilo vai aparecer, né? Certo. Que mais que eu posso falar desse livro? Ele é de suspense, Ok. ele tem momentos de terror, tá? Especialmente com relação a esses devaneios da personagem, né? E um final também, você leu totalmente inusitado, surpreendente, que dá um pouquinho de medo até, né? Não dá para entender bem o que aconteceu com ela. Então, dois estilos totalmente diferentes, não é? Nós estamos falando de. Totalmente. Então, aqui já é um romance, né? Orquídea Esfacelada não tem gosto de nada, é um romance, gênero romance. Aham, E aqui o caso novo é uma antologia, que aí você aham. vai ter lá os contos, é, vai ter as poesias, né? E os outros dois livros fazem parte dessa coleção, uma próxima entrevista Exatamente. Aí a depois gente mais fala deles. vamos falar deles. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque você citou aqui o Suassuna, né? Eu queria que você falasse aqui para a gente sobre as suas influências, né? Nesse ramo literário, né? As leituras que você fez ao decorrer da sua vida, que você faz, e quem que, de uma certa forma, influencia você ali nesse processo. Olha, eu acho que quando eu era muito novinha, né, que eu comecei muito novinha a escrever, eu gostava muito de Machado de Assis. Depois eu descobri a Clarice Lispector. E é interessante que numa entrevista que eu dei para a TV Cultura, o professor Pasquale Cipro, ele falou justamente isso, né, de Clarice Lispector. Até me senti muito lisonjeada, porque eu falei, nossa, né? Mas talvez pela complexidade psicológica dos personagens. São sempre personagens muito complexos, é, e que você não consegue ali, como se diz, você não sabe bem onde você está pisando, se é raso, se é mais fundo, engana um pouco o leitor, né? Então, sempre meus textos começam de maneira muito despretensiosa, depois, de repente, acontece um negócio que você fala, não era tão simples como eu pensava, né? Mas de influências, deixa eu ver. Quando eu era menina, eu gostava muito de ler, eu lia de tudo. Na biblioteca da minha avó tinha a coleção Clássicos Jackson. Então, eu com 15 anos, eu já tinha lido todas as obras de Shakespeare, tinha lido Rui Barbosa, Aristóteles, tinha, qual era o outro? Rousseau, imagina, eu gostava de filosofia. Então, eu lia muito, muito, muito. E eu acho que isso me enriqueceu muito.
Então, quando eu cheguei na faculdade, a ter vida acadêmica, eu já tinha uma bagagem cultural diferenciada. E aí, Cris, é uma coisa que eu acho interessante, porque hoje eu vejo que muitos jovens aspirantes a ser escritores e tal, eles acabam comprando livros que ensinam fórmulas. Como escrever um livro, né? Com um esquema. Esse é o personagem, esse é o herói, essa é a mocinha, isso. Quer dizer, eu acho que isso empobrece muito, porque se esse talento, se esse jovem ele tem um talento nato, ele vai começar a aprisionar numa grade que é esse esquema de como escrever um livro, né? Como contar uma história. E, por exemplo, eu já não tive isso, porque, primeiro, eu não, eu sonhava quando tinha 8 anos de idade, até sonhava com as minhas noites de autógrafos, tudo, mas assim, eu não tinha essa pretensão de querer ser, entende? Para mim, isso seria a consequência natural do ato de escrever. Agora, meu aprendizado foi através da leitura. Então, se você quer ser um bom escritor, eu te falo, para quem estiver assistindo, leia, 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 leia tudo, os clássicos, os modernos, leia qualquer tema, leia até livro didático, mas não ache que se você não desenvolver esse relacionamento de ler, né? De você com os livros, de você, eu não sei o que ler, lê qualquer coisa, pega lá um livro aleatoriamente e começa a ler. Por quê? É, o que acontece é que você vai, e o que eu percebo hoje, né? Você vê muitos escritores que as histórias são sempre iguais. Porque ele está lá engessado naquele modelo do herói, da heroína, o final assim, né? A jornada do herói, está muito na moda, vou falar disso aí. Só que de conteúdo, o que que esse jovem tem para oferecer? Se ele não leu, se ele não adquiriu conhecimento, não digeriu aquilo, não passou por aquela experiência, é muito diferente, né? Suas histórias vão ser sempre iguais, né? Aí não tem diversidade, não tem nada. Porque eu mudei muito, viu, Cris? Se eu Aham. pegar meu primeiro livro e ler agora esse aqui, você fala, olha, parece outro escritor, porque cresci, amadureci. Eu publiquei meu livro quando eu tinha 18 anos, agora mudou completamente a visão de mundo, experiência de vida, tudo que você passa, né? Bacana, né? Você ter essa percepção, né? De como que é quando você começou, como você está agora, né? Bacana isso. E interessante também essas dicas que você vem trazendo para quem é jovem e de repente tem lá, né, como opção, né, como pretensão vir a ser um escritor, escrever algumas coisas, ou até mesmo para quem já está aí nesse caminho, né? E está buscando algumas dicas. Então, bacana isso, né? Agora, Eu, Adriana, eu queria que você falasse aqui para a gente, né, diante de tudo isso, né, porque você, com a Escortece, já são 4 livros publicados, a gente está falando hoje de dois, e aí depois a gente já colocou aqui que mais para frente a gente vai falar dos próximos livros, né, dos outros dois que já foram publicados aqui pela Escortece também, mas você vem de uma vida literária anterior, né, você já tem outros livros também publicados. É, eu queria que você falasse aqui um pouquinho para a gente, né, quais são os desafios que você tem encontrado na sua carreira, né, como escritora, mais especificamente como escritora, né? Quais são os desafios? Fora esse que você já colocou, da questão da escrita em si, como que você foi construindo o seu processo de escrita, né? Mas aí, então, já como escritora, né, quais são esses desafios? eu acho que um dos desafios, tem muitos. Um deles é a falta de reconhecimento do escritor enquanto um profissional, né? Então, é muito comum quando a gente fala que é escritor, mas você não é jornalista, então o que que é isso? A pessoa não tem a menor ideia do que é. Enquanto que, por exemplo, em outros países, o cara fala que é escritor, é normal. Então, aqui parece que já causa um estranhamento, mas como assim, né? Muito ainda aquele ranço, ou não sei se é ranço, ou um mito de que a pessoa escreve por hobby,
para ela. Ou muitas coisas eu já ouvi na rua, quando eu vendia livro na rua, né? O Plínio Marcos também fazia isso, ele é uma loucura, né? Sair na rua para ver. Mas assim, eu já ouvi muito o seguinte: mas você não pode querer viver disso. Por quê? Por que que eu não posso querer viver disso, né? Ou então pessoas que queriam que eu desse o livro de graça. Como assim? Mas eu paguei para publicar, né? Teve uma gráfica por trás, teve um trabalho editorial, né? Papel, que foi. Então, assim, é muita fantasia em torno. E aí, eu não sei se veio um pouco daquelas gerações mais antigas, não quero apedrejar o Décio Pinhatari nem ninguém, mas, tipo assim, aquelas gerações em que o cara era funcionário público. E aí ele escrevia, porque, né? Então, escrevia porque ele sobrava tempo, ou porque ele não precisava ganhar dinheiro com isso. Então, ficou muita fantasia, acho que, na cabeça das pessoas. Em relação à arte em geral, aos artistas, coitados, né, que não são muito levados a sério, e como escritor também, eu sinto muita falta de respeito. Outro desafio, encontrar uma editora boa. E aí eu já vou aproveitar para aconselhar, se você é um jovem autor, encontre uma editora que tem nome no mercado literário. Encontre uma editora que saiba publicar livro do estilo que você escreve. Não vá para qualquer editora, porque você tem editora que é especializada em livro acadêmico, livro didático, editora que é especializada só em ficção, editora que é especializada só em livros infantis. A editora Scortese tem uma coisa maravilhosa que tem essas várias pegadas, né, digamos assim, publica de criança, infantil, publica literatura adulta, ficção e inclusive acadêmica, etc. Só que eu estou falando isso, Cris, porque pode parecer assim, ela está querendo puxar sardinha para Escortese. Não é isso, é porque realmente, para mim, me ajudou muito. Eu me senti muito apoiada e muito amparada. Porque é muito comum agora você ter editoras por aí que eles cobram barato do autor. Então, o que que o jovenzinho pensa lá? O jovem talento pensa: oba, não vou, esse eu consigo pagar. Só que aí ela te devolve o livro, você fica com uma montanha de livros na tua casa. Você que tem que sair para distribuir, você que tem que sair para vender, você tem que fazer a logística, você tem que fazer a contabilidade, você... É uma loucura. É uma loucura. E isso é um serviço que, por exemplo, um autor da América de Cima não se preocupa com isso. Muitos deles escrevem por contrato, inclusive. Outra coisa que às vezes a gente vê, e a Escortece é uma editora que, além de tudo, além de ter o nome e tudo mais, ela respeita o autor. Então, tudo foi combinado com o revisor. Eu falei, você tem que, eu tenho licença poética, eu quero, mas desse jeito você vai escrever? Desse jeito. Mas essa vírgula aqui, mas eu quero pôr a vírgula aí. Teve toda uma conversa, né? Porque se eu dou para qualquer revisor que não tem experiência, a experiência do revisor que fez para mim, que é o Valdir, né, que fez para mim a revisão, que de 30 anos, mais de 30 anos de experiência, se é um revisor que ele é papum, ele estraga uma obra dessa. Ele estraga. Se ele está preocupado com normas da BNT, ele destrói a minha obra. Ele acaba com a minha poesia, com a minha prosa poética. Ele acaba com o livro. Ele destrói o estilo. Então precisa tomar muito cuidado. E então eu fui muito feliz. Assim, eu considero que o Papai do Céu me ajudou a encontrar na Escortece tudo o que eu precisava. Fora que o papel é de alta qualidade. Eu não vou fazer e-book, também já quero deixar muito claro, são edições muito especiais para quem gosta do livro em papel, e o próprio estilo de literatura não cabe e-book. Não é qualquer livro que dá para fazer dele o e-book, né? Então, isso não vai ser feito. E uma outra coisa que, se você me permite dizer também, e que às vezes eu fico um pouco brava, é, com pessoas da área de filosofia, que falam no YouTube, trazendo obras de escritores americanos sobre. Teve uma que foi sobre a disciplina na arte. Então, essa pessoa engrandeceu esse autor, dizendo que o admira muitíssimo, porque
porque ele disse que tem que ter disciplina, levantar todo dia de manhã cedo para escrever. Meu, o cara é americano, ele é contratado para publicar um livro por. Ele tem que produzir um livro por mês. Ele está sendo pago. Ele pode acordar às 5 da manhã e ficar o dia inteiro escrevendo. Né? A editora manda tudo para ele que ele precisar, o que contratou. Eles compram direito autoral lá. Então é muito ingrato você querer jogar isso em cima do escritor brasileiro, que às vezes trabalha em várias coisas, que nem eu faço cachê cantando em casamento, canta ali, toca violão também. Aí eu dou aula particular, dá aula em escola. E você quer exigir de mim? Não, não é uma questão de ter disciplina, não é a disciplina que vai fazer você um bom escritor. Eu já fiquei um mês sem escrever e um belo dia eu sentei e escrevi um romance de 200 páginas em 2 horas. É isso que vai fazer você um bom escritor, entendeu? Ou ficar querendo trazer falas de grandes autores. Ah, o fulano de tal disse que ele tinha que ler, reescrever 10 vezes o que ele escrevia. Mas essa é uma dificuldade dele. Eu posso não ter essa dificuldade. Não, às vezes a poesia vem pronta para mim. Quer dizer o quê? Que eu não, então eu não preciso estudar? Não, não é isso. O meu talento é lapidado com conhecimento, né, eu sei explicar meu trabalho. É que nem na arte, o cara vai lá, joga um balde de tinta na tela. Ah, peraí, né? Tenha dó. Não é assim, acha que abstrato é jogar tinta na tela. Não, existe uma maneira de você ler aquela obra de arte. Inclusive, eu usava umas técnicas para ensinar meus alunos como pegar um charlatão em arte abstrata. Tem técnica para você saber isso. Você descobre, né? Estou achando o máximo você falar dos seus desafios, porque eu acho que é isso mesmo, né? Desafio enquanto escritora, né? Como que é você se situar nesse mundo literário, né? Você trazer essas questões, e aí no finalzinho você acaba, de uma certa forma, né? E da sua maneira dizendo, né? Olha, cuidado, porque tem muito romantismo, né? Por trás Muito. de muitas histórias, né? As pessoas idealizam muitas coisas e, na verdade, é o que acaba movendo muito alguns escritores, ou a maioria, na verdade, a paixão por escrever, né? A Claro. necessidade, né? E aí depois as coisas vão se somando, né? Bacana, Adriana, gostoso te ouvir, foi, né, bacana saber da sua posição, né? E até você colocar isso de como funciona o seu processo criativo, né? Tem período que você não escreve nada, né? Você tem outras coisas para fazer, mas tem momentos em Ah, que você se concentra naquilo e é onde sai ali as suas histórias. A gente está indo para o finalzinho da nossa entrevista, do nosso bate-papo aqui, né? Mas eu queria que você finalizasse falando aqui para a gente quais são os seus projetos para o futuro. então, primeiramente, em relação à literatura, como é algo assim visceral, foi algo que Deus me deu, eu não vou parar nunca, então vamos aguardar, porque vai vir mais coisa por aí, especialmente de manter esse formato de coleção, que tem as minhas obras na capa e que acabou sendo uma coisa sem querer, que agora eu achei legal e eu quero seguir em frente com isso. Então, eu tenho muito texto aí, muito texto. Eu produzi tantas coisas que eu vou ter que até olhar as caixas de texto. Eu tenho coisas escritas com máquina de escrever, imagina. Então, essas são coisas que eu vou ter que olhar, inclusive, com carinho e selecionar para ir publicando. Porque o meu desejo mesmo, ô Cris, é publicar tudo antes de partir aqui desse planeta. Eu gostaria de ver toda a minha obra publicada, né? Eu acho que, porque é algo que eu quero deixar para as pessoas, né? Como eu não tenho quem vai cuidar disso para mim, eu não tenho filhos nem nada, eu gostaria de deixar tudo publicado, pelo menos isso, né? E manter sempre esse vínculo com as artes visuais e tal. Que mais que você perguntou? Desculpa, que eu até me perdi. Eu Não, sou muito emotiva, falar do meu trabalho me deixa um pouco emotiva. mas aí você respondeu, é isso mesmo, né? Os seus planos para o futuro, né? Acho que é isso, né, que você coloca, né? A organização do seu trabalho, né? As coisas que você já tem, né, pronta, e é uma continuidade, né? E a junção dos dois, né? Porque dos três, né? Dessas três áreas, né? A música,
artes plásticas e literatura, e você quer deixar isso aí gravado, né? Mesmo que algum dia você já não esteja mais aqui, aquilo que você Sim. criou é eterno, né? Bacana, Adriana, gostoso conversar com você, ver esse seu lado rebelde, né? Falando que a cor do ortográfico não. Então, quem vai ler aí os livros da Adriana já de antemão já está sabendo, né? Para que que a Adriana veio, para que que ela está aqui, né? E qual que é o papel da arte, né? E acho que você representa bem isso, né? E trazendo a junção desses três, né? Mais uma vez, né, repetido, da música, da artes plásticas e da literatura, não poderia sair uma pessoa diferente, né? Eu queria, Cris, se você me permitisse também, falar que o que eu percebo muito também nas mídias é a coisa da biblioterapia, né, as rodas de leitura, e muitos influenciadores digitais que acabam, por incrível que pareça, excluindo os autores nacionais. Ou, digamos assim, os autores nacionais não famosos, que não são celebridade. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, porque essas pessoas, se tiver alguém deles me assistindo, né? Lembre-se que você só é influenciador digital literário porque tem os escritores. Né? Lembre-se que só existe a biblioterapia porque tem a biblioteca, que tem livros, a biblioteca existe porque tem escritor que escreve livros, certo? Então, assim, lembrar um pouco dessa questão, porque às vezes eles formam bolhas e se fecham, né? Então, você tem clube de leitura que não tem um escritor participando, né? Na história da literatura, antigamente, os clubes de leitura eram feitos pelos escritores, não tinha público leitor fazendo. Eram os escritores, o pessoal se reunia, grandes autores, eles se reuniam na sala da casa de um deles para ler suas obras uns para os outros, né? Então, lembrar um pouco da figura do escritor, que acaba, às vezes, ficando até depois fala que o artista se isola. Não, não se isola, está sendo isolado às vezes, né? Está sendo deixado de lado até, né? E convidar todo mundo para a Bienal. Tá ok. Então, vamos para a Bienal, vamos para a É, Bienal. Eu vou estar lá dia 11 de setembro, cai numa quarta-feira, você já vai se planejando a sua semana aí, e vou estar lá a partir das 5:30 da tarde, autografando estes dois livros, certo? E eu vou levar uma surpresa, que são as obras de arte que figuram nessas capas, para você ver de pertinho essas obras. Você olha sabe só, que fotografia não é a mesma coisa, né? Fotografia não é a mesma coisa. Então, eu espero você lá na Bienal. E, ó, aqui, é isso aí. Kit o esfacelado, não tenho medo de folheto aqui da nada. Bienal, tá dando para Quase ver bem. nada. Muito bem. Então fica aí o convite da Venham, venham. Livro é cultura viva e nós, autores, somos muito agradecidos ao leitor, porque um livro que não é lido, ele não existe. O livro só ganha vida com o leitor. Então, Isso nós, mesmo, Adriana. escritores, amamos vocês. Venham! É isso mesmo. Então fica aí o convite da Adriana, né? Para quem se interessar, ela vai estar lá na Bienal, né? Repete aí os dias para mim, é no dia 11, né? 11 de setembro, 11 de setembro, das 17. quarta-feira, a partir das 5:30 da tarde, Ok. 17h30. Muito bem, Tá então bom? fica aí o convite e também, né, quem de repente não puder ir lá na Bienal, e como essa entrevista vai ficar aí no YouTube por Escotete, algum entra lá tempo, no site da Asa Bessa, que é a livraria da Escotete, e se não tiver, solicite, manda uma mensagem, porque já tem gente, já me falaram que tem gente, eu entrei lá, esse livro não tá lá, porque já foi vendido. Gente, pelo amor de Deus, manda mensagem lá para a livraria, certo? Solicitando, falou, eu quero comprar, e aí eles vão alimentar lá o site com os livros para vocês poderem comprar, tá tá certo bom? então. Adriana, eu agradeço então a sua participação, né? Fica aí o convite para as pessoas conhecerem o seu livro, te conhecerem um pouquinho mais de perto. E eu agradeço aqui a sua vinda aqui, né, na TV Livre, a sua vinda virtual aqui. E foi um prazer conversar com você. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada por tudo. Agradeço de coração a Escortete, melhor editora até agora, que atendeu todas as minhas necessidades como autora, assim,
equipe de muita excelência e eu sou muito agradecida. Nós que agradecemos.